Gente, deixa eu voltar com esse caso aqui. A Thaís Travessoli, nossa repórter Thaís Travessoli, está acompanhando a família. A família que vive um drama desde ontem. Família que perdeu a Vani, que perdeu o Renan, né? E aquela criança que ficou na casa com a mãe e com o irmão morto. E o principal suspeito, tudo indica, e segundo a polícia, e segundo o próprio advogado que esteve aqui, não tem dúvida de que é o Eliseu, que era o marido dela e pai do Renan. Aliás, pai não, padrasto do Renan. Como é que tá o clima aí? É claro, né? A pergunta que a gente faz, mas é uma tristeza só, né, Thaís? Olha, Jason, tristeza que parece só aumentar com o passar das horas. Cada vez mais pessoas chegam aqui nessa capela que fica em Piraquara para a despedida. Os caixões estão lado a lado, os caixões de mãe e filho. A Vani e também o pequeno Renan, de apenas 9 anos de idade. Agora há pouco, nós acompanhamos a chegada de uma irmã da Vani, que veio até aqui o local para essa despedida. Ela ficou bastante tempo do lado de fora, sendo amparada por familiares, porque ela não conseguia entrar para se deparar com esses caixões. Agora há pouco, então, que ela conseguiu entrar. Segundo os parentes que conversaram agora há pouco comigo, Jason, essa irmã da Vani que está com a menininha de 2 anos. A menina que ficou por quase 20 horas trancada nessa casa, enquanto a mãe e o irmão estavam mortos. Então, a criança inicialmente estava com o conselho tutelar e agora já está com a irmã da Vani. 5 horas da tarde acontece o sepultamento dos corpos. A todo momento, várias pessoas chegam aqui, então são familiares, amigos e também pessoas que frequentavam a mesma igreja que a Vani. Jason. Ok, Thaís Travessoli, obrigado pelas informações. A Thaís segue acompanhando o drama dessa família. Eu preciso falar agora com o Nader Calil, porque eu quero saber se lá na delegacia de Piraquara, que teve essa manhã bem movimentada por lá, se já tem alguma expectativa da prisão do Eliseu. Diga lá, Nader. Já só não param de chegar informações do possível paradeiro desse homem principal acusado desse crime bárbaro, matando a esposa, o filho de 9 anos que tentou defender a mãe, pelo que apurou até agora os investigadores e com base em um laudo preliminar, deixando a menininha, filha do casal de apenas 2 anos, 20 horas sozinha, trancada dentro da casa ao lado dos 2 corpos. São cenas que até agora, segundo os investigadores, ficam na memória. Dificilmente vão conseguir esquecer o que acabaram se deparando. Os 2 corpos ao chão, a mulher com uma das facas cravadas no corpo, o menino de 9 anos com a outra faca, e segundo os investigadores me falaram agora há pouco, de que a raiva dele na criança foi tamanha que ele teria colocado a faca no corpo da criança de cima para baixo. E quando chegou na altura do pescoço, a faca acabou quebrando. E por isso ele usou uma outra faca para matar e desovar definitivamente o corpo dessa criança. E só após isso que ele teria fugido. Acredita-se que a menina de 2 anos estava dormindo no momento em que o crime cometeu e que por isso ela só viu os corpos da mãe e do irmão pela manhã ao acordar. E por isso ela teria ficado na janela, trancada sozinha, tentando pedir ajuda. E parece que, por Deus, o padrasto, né? O vô dessas crianças, o padrasto do Eliseu, sentindo falta tanto dele quanto da esposa, foi até a casa da família. Mas como tudo isso aconteceu? É o que você vai acompanhar a partir de agora, em mais uma reportagem exclusiva do Balanço Geral. E essa, como foi o depoimento do padrasto de Eliseu aqui na delegacia. A equipe da RIC Record TV e do Balanço Geral vai mostrar para você em detalhes o que disse o padrasto do relacionamento da família, de outras situações envolvendo o consumo de drogas por parte do Eliseu, em que chegou a abandonar o enteado de 9 anos trancado em um veículo no centro da cidade e saído para consumir drogas. E como foi que ele conseguiu entrar na casa da família e encontrar os corpos da Vani Magalhães e do filho dela. É o que você confere agora. As declarações são do padrasto de Eliseu de Castro Silva. Foi ele que encontrou os corpos de Ivanildo de Magalhães Castro, a Vani Magalhães, como era conhecida, e do filho dela, Renan de Magalhães Ribeiro, de apenas 9 anos. Eu pulei com o muro assim abaixo, pulei, cheguei na janela, vi as pernas da esposa dele, da Vani, assim, meio um pouquinho assim, um pouco da calcinha dela, olhei assim, levei um susto. Vani, pelo amor de Deus, Vani, fala comigo, Vani, fala comigo. Nada, falei, Senhor, aconteceu alguma coisa. E pulei o murinho,
cima do telhado, porque tem a grade, não tem como entrar. Aí tinha uma gradezinha assim, da porta fechada, fui pelo telhado, destelhei, caí dentro do banheiro, de pé quando me deparei, né? Meu Deus, levei um susto, me deu um choque. O depoimento do padrasto do rapaz pode ajudar a polícia a esclarecer de fato o que aconteceu. Porque Eliseu teria matado a esposa e o enteado na casa da família. Um casal que aparentemente, pelo menos nas redes sociais, vivia muito bem. Mas segundo ele, isso era só aparência. No início do depoimento, o padrasto de Eliseu confirmou que ele era usuário de crack. Que droga que ele usava? Crack, né? Crack? É. Na minha cabeça, eu penso assim que ela foi tentar conter ele estava tão fissurado que ele acabou fazendo loucura. Não tem explicação, não sei, não vejo explicação. Antes de cometer o crime, Eliseu, em uma de suas loucuras após usar drogas, abandonou o enteado no centro da cidade, dentro de um carro. Ele deixou a criança, daí ele entrou em contato, o piá estava perdido. Ele tinha largado o piá do estacionamento dentro do carro para consumir droga. Né? E esse não foi o único episódio. Os irmãos de Vani acreditavam que ela não denunciava Eliseu para preservar a família. Ele praticava alguns atos, de certa forma, abusivo contra esse enteado. Ele já tinha um tratamento diferenciado contra essa criança que ele assassinou. Mesmo sabendo que Eliseu era usuário de drogas, o irmão de Vani nunca desconfiou que ele seria capaz de matá-la. O que a gente espera de uma pessoa que usa droga é que é provável que alguma coisa pode acontecer, né? Mas a gente nunca imaginava que seria isso, né, cara? O advogado contratado pela família de Vani Magalhães espera que, ao se apresentar na delegacia, Eliseu já permaneça preso, já que eles devem fazer ainda hoje um pedido à justiça de prisão do rapaz. Ele será preso ou no estado de flagrância ou nas próximas horas por força de um mandado de prisão. Haja vista toda a crueldade e indicativos da autoria e materialidade do crime. Doutora Márcia, eu quero abusar do seu conhecimento, doutora Márcia. Ele ainda pode, se ele for preso nas próximas horas, pode ainda ser considerado flagrante, doutora? Sim, porque não é uma questão de tempo, e sim de atividade. Ou seja, se ele está logo após o crime, nessas diligências sendo feitas, talvez com o objeto do crime, enfim, essa situação ainda permitiria o flagrante. Mas talvez de forma prudencial, já se fizesse o pedido de preventiva para efetivar que não exista nenhuma dúvida em relação à detenção dele, né, Jasson? Já saiu o mandado de prisão, né, Nader? Mais alguma notícia sobre o local que provavelmente possa estar aí o Eliseu? Então, Jasson, as diligências continuam, policiais o tempo todo entrando e saindo da delegacia, a todo momento chegam informações. Eles já checaram a informação de que ele poderia estar em Colombo, uma outra em Piais, uma terceira informação exatamente na área onde ele costumava frequentar e para comprar drogas, na área do Parolim. E na tarde de hoje, novas diligências devem se considerar nessa área. Existiu-se até a possibilidade de que até amanhã de hoje ele estivesse em uma biqueira. Mas com a divulgação do caso, ele teria sido expulso do local pelos traficantes ali da área para que a presença dele não atraísse os policiais à região. E que por isso, nesse momento, ele estaria em fuga. Mas também a informação que já chegou aqui aos policiais de que ele havia tentado pedir ajuda a um parente. Foi na casa de um parente para tentar pedir ajuda e apoio para a contratação de um advogado. Ainda não se sabe se há interesse por parte dele de se apresentar. O certo é que a partir de agora, Jasson, deve estar caindo a ficha do crime que ele cometeu. Porque não só matou a mulher, mas matou o filho dela, um enteado. E segundo o próprio avô, em depoimento aqui na delegacia, e que nós acompanhamos e trouxemos aqui no Balanço Geral com exclusividade, ele tentava ter um relacionamento muito bom. Mas não foram poucas as vezes que familiares presenciaram ele destratando essa criança. Nós ouvimos do depoimento do pai verdadeiro desse menino que a informação que ele tinha é de que a criança era bem tratada pelo padrasto. Mas, segundo a família, não era bem assim. Principalmente quando ele havia usado drogas ou quando ele estava em momento de abstinência. Há duas informações que estão sendo checadas agora na delegacia. Se no momento do crime, que deve ter acontecido por volta das 11 horas da noite, já que uma vizinha ouviu esses gritos de discussões e brigas dentro da casa e que foram confirmadas aqui pelo padrasto, se nesse momento ele havia consumido drogas ou estava exigindo da mulher dinheiro para comprar drogas.
porque a possibilidade de que, devido à abstinência, à necessidade de consumir mais pedras de crack, ele tenha ficado mais violento. E nesse ficar mais violento, a mulher impedindo que ele saísse de casa, ele teria partido para cima dela com uma faca. O menino, vendo a mãe sendo agredida e a criança menor de 2 anos que estava dormindo, ele teria tentado impedir as agressões da mãe, já que Eliseu estava com uma faca nas mãos. Por isso, de acordo com o laudo preliminar, Eliseu matou a mulher primeiro. Na sequência, o filho dela, de 9 anos, vendo Eliseu praticar o crime, tentou impedir que a mãe fosse morta. Eliseu, então, num ato de fúria e raiva, dá um golpe na criança que acaba perfurando o pescoço e a faca quebrando, já chegando na altura dos ossos da face, e que por isso ele pega uma segunda faca e, com tanto ódio e raiva da criança, acaba desferindo outros golpes no menino, que completaria 10 anos no final desse ano. Essas informações que eu trago agora são informações exclusivas e preliminares da investigação que está acontecendo aqui na delegacia de Piraquara. Policiais continuam nas ruas e nós vamos continuar acompanhando o trabalho da polícia, Jasso, porque esse crime não pode ficar impune. E você me fez uma pergunta sobre o mandado de prisão. Os advogados pediram e o delegado já expediu. Falei pela manhã de hoje com o doutor Sérgio, juiz da vara criminal aqui de Piraquara, que veio à delegacia hoje para fazer uma vistoria a mando do Conselho Nacional de Justiça todo início de mês e, coincidentemente, se deparou com essa situação. E ele me disse que não quer antecipar, não quer atropelar os atos processuais, mas está esperando que seja feito o pedido a ele do mandado de prisão desse homem para que prontamente ele possa expedi-lo, já que mesmo fora do flagrante, ele possa ser preso ou, se venha a se apresentar, daqui não saia livremente perante a sociedade diante de um crime que chocou toda a região metropolitana e o estado do Paraná. Jason. Bom, então ainda se espera, né, doutora Márcia, aí esse mandado de prisão do Eliseu. Você sabe se ele vai se entregar ou não? O próprio delegado Ogar, conversando com a gente aqui no estúdio, acha que ele não vai se entregar, não. Ele já premeditou tudo isso, que já teria fechado a casa, tudo para dar tempo dele fugir, dele dar no pé. Agora, a doutora Márcia trouxe também aqui uma outra questão, que talvez a dinâmica foi essa, como o Nader trouxe, de acordo com a polícia. Mas talvez, inicialmente, o alvo pudesse ser o menino, já que já tinha um antecedente contra essa criança, né, doutora? As informações que foram trazidas dizem que, primeiro, que ele já tinha uma postura agressiva com essa criança, né? Ele tinha uma postura de combate com essa criança, talvez por ser filha de um outro homem e isso trouxesse algum tipo de conflito para ele. Mas o que também me chamou muito a atenção é essa história que foi trazida de que ele esqueceu o menino dentro do carro. E com o quadro atual, não é de se pensar que talvez aquilo já fosse uma tentativa de homicídio, ou seja, que ele já tinha o plano que essa criança saísse da vida dele e talvez isso tornasse a vida dele mais fácil, porque a gente vê que existe um momento de raiva muito grande com essa criança. Quando uma das facas é quebrada, ele busca a outra e perpetua vários ataques contra essa criança. Esse é um momento de raiva, é um momento... A senhora acha que está mais para uma abstinência, pela sua experiência, doutora Márcia Marcondes, porque a violência foi muito grande, né? O uso do crack, ele tem 2 picos muito grandes. Um, o pico realmente da abstinência e outro, o pico do uso. Então, nos 2 momentos, a pessoa pode estar muito agressiva e fora de controle. Isso não quer dizer que ele não saiba o que estava fazendo. Por quê? Porque ele agrediu as 2 pessoas, a mulher e o enteado, né? Ele, com toda a diligência e calma do mundo, saiu trancando a casa, né? E indo buscar abrigo em outro lugar. Então, ele não dá para dizer, ele estava fora de si. Se estivesse fora de si, ele estava subindo no telhado, bloqueando, né? E não foi o que aconteceu. Nader, pela sua experiência de cobertura de casos policiais, Nader, você acha que ele pode vir a se entregar? Já só acredito que não. A possibilidade até de que nesse momento a polícia possa se deparar com uma informação de algum corpo encontrado. Principalmente depois de passar o período do consumo das drogas, todo mundo sabe e psicólogos informam muito bem isso. Após casos semelhantes, a pessoa é abatida de uma forte depressão quando se depara com o ato praticado e a realidade do que pode vir a acontecer. E na grande maioria das vezes, essas pessoas acabam tirando a própria vida. Então, aqui na delegacia,
eles não descartam essa possibilidade de que o Eliseu, após ter se deparado com a realidade do ato praticado por ele, possa ter cometido suicídio nesse período de fuga em que ele empreendeu do local em que ele teria voltado para comprar mais drogas na região do bairro Parolim. Então a polícia também trabalha com essa possibilidade de que, diante da negativa de parentes, amigos de ajudá-lo, depois dessa situação enfrentada por ele, de que ele possa ter retirado a própria vida. Esperamos que não, porque se ele foi homem para cometer um ato tão bárbaro, cruel, covarde, que ele também seja homem agora para enfrentar as consequências perante a sociedade, a lei dos homens, de que ele venha até a delegacia, assuma o crime que cometeu e pague o tempo que for preso atrás das grades, que não vai ser o suficiente para trazer de volta o enteado de 9 anos e a mulher dele, uma mulher que pregava a palavra de Deus, uma mulher que era rodeada de amigos, uma mulher que tinha muitos fãs nas redes sociais e que você falou um momento que ela tinha ela tinha vários canais no YouTube onde ela, através da música, levava fé, esperança, amor e principalmente muita energia positiva para aquelas pessoas que enfrentavam um problema que ela enfrentava dentro de casa. O consumo de drogas do marido, a violência praticada pelo marido e que ela não explanava isso perante a sociedade nem a família. Mas dentro de casa ela vivia um drama que muitas mulheres vivem. E por medo e até mesmo por vergonha não tem coragem de denunciar. E o resultado que a gente vê hoje é esse. Uma mulher morta, o filho dela de 9 anos morto e uma criança de 2 anos que ficou 20 horas, Jasson, trancada dentro de uma casa ao lado dos 2 corpos. As consequências para essa menina de apenas 2 anos, elas serão eternas. E não há pena que pague o ato praticado por esse homem. Por isso, muito importante alertar as mulheres. Ao primeiro sinal de violência, se o seu marido consome drogas, é violento com você e com seus filhos, não ature isso. Porque a consequência desses atos, elas podem ser tarde demais, Jasson. Pois é, e a gente vê, né? A cada caso que a gente mostra, doutora Márcia, a gente vê que tem antecedentes, né? Tem sempre um antecedente que termina, infelizmente, muitas vezes numa tragédia, como esse caso que a gente mostrou aqui, e também como o caso da Luanda, que nós trouxemos agora há pouco, o caso que também tinha antecedentes. Obrigado, Nader. A gente espera que a polícia consiga rapidamente colocar a mão nesse suspeito, né, doutor? Claro, como você falou, toda violência ela é progressiva, né? Ela não começa de imediato com o óbito, mas começa com atos menores, normalmente pontuando desrespeito e controle. Então, nesse momento, é um alerta para as mulheres, para os familiares, inclusive, que participam disso, para que intervenham, para que saiba que se a progressão continuar, infelizmente, nós vamos encontrar mais uma mulher morta e essa ainda com um agravante com o seu filho ao seu lado, né, Jasson? Pois é, e a gente sabe, né? Os especialistas falam muito disso, né? Quem usa drogas, ela vai da euforia à depressão, né? Vai da euforia à depressão. Isso muito rapidamente. Quando passa o efeito, aí vem esse período de depressão, né? Após o uso da droga. E isso a gente não sabe como é que ele vai reagir exatamente nesse momento, a hora que ele cair na real.